como é que a gente regula o funcionamento? E aí também nessa mesma aula didática lá do Dani, para quem está começando agora, vai ser muito bom para vocês entenderem a aula de hoje lá e refazer essa aula, a didática de asanas com faixa. A gente tem sensores, tá? Então, é como se fosse um termostato do nosso corpo. Como é que funciona um ar-condicionado? Eu venho, né, com o controle e vou botar ali que eu quero que a minha casa fique climatizada a 22 graus. O termostato, ele vai identificar que a minha temperatura está 30 graus, então ele vai baixar a temperatura até que ela regule para 22 graus e mantenha. E quando ela se mantém, ele não vai nem para cima nem para baixo, ele vai mantendo. O nosso corpo, ele funciona na base de vários sistemas dessa maneira. E eu tenho todos eles aqui na tela. Quer dizer, grande parte do que nos interessa está na tela. Então, a gente tem esse controle lá no tálamo, né? Na verdade, no córtex sensorial, aí passa pelo tálamo, pela protuberância, pelo bulbo raquídeo, e aí ele vai para onde tem que ir. Então, a gente tem sensor na pele para temperatura, a gente tem sensor na pele para dor, a gente tem sensor na pele para tato, a gente tem sensor na pele para pressão, e aí a gente tem outros sensores para articulação. Então, a gente tem sensor no ligamento, depois a gente tem um outro sensor no músculo, na verdade, mais de um. Então, a gente tem sensores para tudo, tá? E a gente tem sensores para dor. Bom, passando adiante, o que nos interessa para alongamento e flexibilidade? 2 sensores, 2 organelas, não que as outras não sejam importantes, mas essas afetam diretamente. Fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi. Não é o complexo de Golgi, é o órgão tendinoso de Golgi. O fuso muscular, ele é essa estrutura que está, se vocês olharem na parte de cima, é como se tivesse aberto o músculo e ele está enrolado. Cada fibra muscular tem ali por perto um fuso muscular. Então, grava que fuso muscular é ao longo do músculo, é na fibra. O órgão tendinoso de Golgi, ele é na cápsula, ele vai estar ali no tendão, ali na junção do músculo com o tendão. Eles captam coisas diferentes. O que eles captam? Eles captam o estiramento. Então, essas organelas para alongamento e flexibilidade, elas são bem importantes. A primeira delas, o fuso muscular, ele vai detectar estiramento. Começou a afastar as actinas da miosina, ele começa a perceber. E aí o que acontece? Tu vai afastando. E ele vai começar a avisar a medula, e a medula manda lá a informação para o cérebro. Afastou mais um pouquinho, começa a sentir uma dorzinha. Na verdade, eu quero chamar isso de sensação. Tá? Então, eu estou sentindo uma sensação, tá? Tá estirando, tá estirando. Lá pelas tantas começa a doer de forma intensa. Bom, aí ele já tá, quanto mais ele vai sinalizando dor, mais ele vai pedindo para a musculatura relaxar ou contrair. Então, eu posso usar essa organela ao meu favor de 2 maneiras. Para me dar informação de que eu cheguei no ponto que eu não posso mais passar, porque aí eu já tenho risco de ruptura muscular, ou então eu posso usar isso para produzir ainda mais força, porque eu tenho um efeito rebote disso. Lembra que eu falei lá antes que tem umas molinhas que prendem essas estruturas lá no sarcômero. Então, assim, eu vou esticar, por efeito mola, ela dá um rebote de contração depois. Então, eu posso usar o estímulo do fuso a meu favor para regular, né, a amplitude de movimento enquanto eu estou fazendo o exercício. Por isso que na aula passada, na prática, né, de duplas e nas outras também, o Dani foi tão insistente nessa questão de precisa conversar com o teu companheiro, tem que ouvir quando ele disser que deu, não vai além, porque pode machucar. Só que esse fuso, gente, isso é muito importante, muito importante. Ele não é imediato, ele tem um tempo de latência. Ou seja, ele tem
tempo entre... Porque assim, ó, se tu tá alongando lá a tua panturrilha tá lá na extremidade inferior do teu corpo. E essa percepção, ela vem por uma informação elétrica lá da tua panturrilha, ela vai ter que entrar na medula e da medula ir pro cérebro. O cérebro tem que processar essa informação, tomar uma decisão e mandar o estímulo de dor para o indivíduo entender que ele tem que relaxar ou que ele não pode ir além daquilo ali. Então, existe esse tempo de percorrer. E quanto mais longe do cérebro, maior é o tempo. Então, assim, não é porque o indivíduo ainda não te deu o comando que tu pode ir a Bangu. Não pode, tá? Então, assim, vai sempre com muita cautela, porque isto tem um tempo de latência. E dependendo do tipo de alongamento que tu faz, por causa de não dar tempo de latência, aí pode ter a lesão, tá? Agora, o órgão tendinoso de Golgi, ele não detecta o estiramento do músculo, ele detecta o estiramento do tendão. Então, a diferença dele ali pro órgão, pro fuso muscular, é que se o tendão estiver em risco, o órgão tendinoso de Golgi tem a única função de mandar parar a contração. Então, o órgão tendinoso de Golgi, ele não interfere no aumento de força. Ele interfere tipo assim, na interrupção do movimento. Ó, tô te avisando que se tu for adiante, o teu tendão vai pro pau, tá? Então,